Louvado. Se eu puxar esse coisinha pra cá, desmonta? Não, né? Aqui? Não? Acho que ficou um pouquinho estreito aqui. Acho que eu vou voltar ele pra cima mesmo, porque ficou estreitinho aqui. Posso? Porque... fica assim. Que ótimo. Vai ficar muito fechado. Bom, feliz sábado novamente, né? Estamos no sábado missionário, né? Do Ministério da Mulher. Eu digo a vocês que esse ministério é o ministério mais bonito da igreja, tá? O Ministério da Mulher, né, é bonito, é florido, é gentil. O Ministério da Mulher é florido. E a gente está comemorando também, né, o Dia Internacional da Mulher, então combinou muito bem, né? Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre missão e a importância de confiarmos em Deus em meio às circunstâncias da vida, né? Que a gente enfrenta, que a gente passa. A vida cristã, ela não é um mar de rosas, né? Quem dera. Mas ela tem alguns percalços que precisamos passar. E quando a gente passa por esse caminho com a presença de Deus ao nosso lado, fica mais fácil, né? Fica mais leve a caminhada. E com o Senhor tudo fica melhor. E a gente vai refletir um pouquinho sobre a vida de Gideão. E no contexto ali da história, né? Depois da morte de Josué, o povo ele passou ali por um período ali de uns 3 anos sem que não tivesse nenhum rei, ninguém que o comandasse. E o povo ele começou a fazer as coisas do jeito que queria, né? Achava o que era correto para eles, eles estavam executando. E a gente trazendo um pouquinho, né, para a nossa atualidade, para a sociedade, a gente percebe que as pessoas hoje em dia também estão fazendo o que elas querem, que elas acham que estão correto, né? A gente passou aí acabamos de passar aí por uma das maiores festas mundanas aí do mundo, né? E a gente vê as pessoas fazendo o que elas querem, vestindo o que elas querem, se comportando da forma que elas querem, usando roupas que elas querem, sem nenhum pudor, né? E sem consultar, sem ter a presença de Deus. A gente vê pessoas perdidas, né? Pessoas que não têm um rumo na vida ali, comemorando, nem elas sabem o que. E naquela época ali, né, o povo de Israel, ele também estava confuso, não estava com discernimento, não tinha um direcionamento, não tinha quem os orientasse, e eles estavam fazendo o que eles achavam que era o correto naquele momento. E por conta disso, eles estavam vivendo um ciclo vicioso, que muitas das vezes nós também passamos. E aí o que acontecia? O povo seguia Deus, né, por um tempo, eles ficavam ali, obedientes a Deus, né, e solícitos a Deus. Chegava um momento de apostasia, em que eles esqueciam do Senhor, faziam o que eles queriam, e aí o Senhor permitia, né, que outros povos os dominassem, e quando eles estavam ali aflitos, cativos, eles se arrependiam dos seus feitos, pediam misericórdia ao Senhor, pediam auxílio, ajuda a Deus. E aí Deus enviava um juiz, um profeta que ia lá, né, com a força de Deus, com o poder de Deus, e salvava o povo daquela situação. Eles ficavam extremamente gratos, né, começavam a obedecer ao Senhor novamente, ficavam por um período fazendo o bem e depois caíam no ciclo novamente da apostasia. Se a gente parar para pensar um pouquinho na nossa vida, quantas vezes isso já aconteceu conosco, né? A gente sai de um retiro de carnaval, um retiro espiritual, ou de uma semana de oração, ou das 10 horas com Deus, e a gente diz, não, agora eu vou colocar para despertar, vou orar de madrugada, eu vou dar estudo bíblico, eu vou sair por aí dando folheto, eu vou participar da Missão Mulher, eu vou participar do Dia do Jovem Adventista, eu vou acampar, eu vou evangelizar, e a gente fica motivado, né? E aí por um tempo, depois a gente começa a esfriar, a gente deixa uma coisa de lado,
deixa outro para lá, e por fim a gente esquece e volta nesse ciclo, né? Assim como o povo de Israel, naquele momento ali, naquela época, muitas das vezes, no nosso caminhar, a gente passa por momentos assim, ciclos viciosos e a gente não sai do lugar. É um ciclo que fica ali, né? A gente não consegue avançar na obra de Deus e também na nossa condição espiritual. E aí com esse povo foi essa mesma coisa, e eu convido você a abrir a Bíblia em Juízes, no capítulo 6, do 1 ao 13, a gente vai conhecer aí o contexto dessa história. Juízes. Juízes, no capítulo 6. E aí vamos ler aqui do 1 até o verso 13. Amém? Diz o seguinte: os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante 7 anos. Os midianitas prevaleceram contra Israel, e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do Oriente os atacavam, acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza, e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, pois vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim, Israel ficou muito debilitado com a presença dos midianitas. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles, e disse: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Mas vocês não deram ouvidos à minha voz. Verso 11. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor está com você, homem valente. Então Gideão respondeu: ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram: o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então aqui a gente vê, né, o resumo de tudo que a gente falou aqui, a história, né? O povo estava fazendo o que queria, foi dominado ali pelos midianitas e ficaram oprimidos por 7 anos. Imagina uma situação dessa, de opressão. E ali a gente vê, né, que o povo tinha medo. Eles passavam, levavam todos os alimentos, tudo que eles possuíam, e eles estavam destruídos. Se vocês repararem aqui, né, no verso... Deixa eu achar aqui, o verso 11, né? Ali no meio do verso 11, que diz que Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar quando o anjo do Senhor apareceu. Alguém sabe o que é o lagar? Sabe? Então fala, gente. O que é? Hã? Faz a colheita ali? E guardar tudo, né?
Isso. Exatamente. Olha que situação, né? O povo ele tinha que ali malhar o trigo, fazer as coisas escondidas e guardar aquele alimento, porque os midianitas vinham fazer o quê? Levavam tudo, não só os alimentos, mas também as ovelhas, né? As posses, tudo deles. E aí Gideão, espertamente, ele foi malhar o trigo no lagar. Geralmente, né, o pessoal ali malhava o trigo num lugar arejado, né, para eles poderem ali fazer de forma mais assertiva, né? Só que aí, com medo dos midianitas, o que eles faziam? Eles malhavam o trigo no lagar. E aí o lagar ali também, ele é um local em que as pessoas amassavam as uvas para poder fazer o suco, sabe? E aí, ele enganou o inimigo, tentou enganar o inimigo aí, né? Ele foi malhar o trigo num local diferente, porque se eles fossem procurar, eles não iam achar, e aí ele conseguia guardar o trigo num lugar seguro, né? Para você ver a proporção de medo que o povo estava naquele momento para conseguir guardar os seus suprimentos. E aí você imagina, né? A gente vê a história de Gideão, que ele foi, conquistou, né, com apenas 300 homens, eles conseguiram vencer. E você vê ali um homem que estava medroso, né? Ele estava temeroso ali do seu alimento, da sua família, do seu povo. E aí vem o anjo do Senhor, né? Aparece para ele. Você imagina, ele está escondido, malhando trigo no lagar, num lugar ali que teoricamente não seria para ele fazer isso, escondido. E aparece o anjo do Senhor e fala: homem valente. Olha só, olha como o relato bíblico também faz a gente, né, pensar. Que coisa, que ironia, né? Porque ele estava com medo e o anjo do Senhor diz: homem valente. Você já se sentiu medroso em alguma situação da sua vida aí? Um pouquinho, né? Temeroso, quando você foi, sei lá, pregar pela primeira vez, quando você foi enfrentar uma entrevista de emprego pela primeira vez, testemunhar na sua fé pela primeira vez, né? A gente fica temeroso, né? A gente fica com medo, mas Deus fala o quê para mim, para você? Homem valente, mulher valente, eu estou com você. E naquele momento, né, o anjo do Senhor apareceu e falou: homem valente, eu estou com você. E Gideão, ele acho que nem pensou na frase. Ele já começou a questionar Deus, porque você vê ali nos próximos versos que ele fala: mas como que o Senhor está com a gente? Os antepassados falaram que o Senhor livrou eles e a gente está aqui passando por essa aflição, por esse sofrimento. Cadê o Senhor que não está nos ajudando, né? E Deus, ele desafiou a Gideão a ajudá-lo a resolver esse problema, né? E aqui a gente percebe que a força verdadeira do servo do Senhor não vem de si mesmo, né? E sim de Deus. Ninguém é forte o bastante para resolver os seus próprios problemas sozinhos, principalmente quando a gente fala do pecado. A gente não consegue vencer sozinho, a gente realmente precisa da força e da ajuda de Deus nesse momento. A gente tem situações na nossa vida em que realmente a gente precisa da força de Deus. A gente precisa que Deus seja o dominante ali da situação, que Ele nos mostre o caminho, nos mostre o que fazer e nos ajude a enfrentar e a vencer essa circunstância. E Deus, Ele falou ali, né, para Gideão: estou contigo. E como é difícil, né? Parece fácil, mas realmente é difícil viver essa frase aqui de confiança. A gente sabe que o Senhor está conosco, né? Em todas as circunstâncias. Mas muitas das vezes a gente não leva essa frase a sério na nossa vida, infelizmente, né? Quando a gente está passando por uma provação, por um momento difícil, por um momento de luta, a gente sabe que o Senhor está com a gente. Mas às vezes a gente duvida. Às vezes a gente não confia plenamente, né? E Deus, Ele convida eu e você hoje a confiarmos plenamente no Senhor. Porque Ele tem a melhor solução, o melhor plano para mim e para você, né? Na circunstância em que nos encontramos, talvez, na nossa vida. E Ele tinha esse plano, né? E essa
essa estratégia para libertar o povo nessa circunstância em que o povo de Israel se encontrava. E aí, ali, né, Gideão, ele quis algumas provas, né, para mostrar que realmente o Senhor estava com ele. E o Senhor falou, tá bom, vamos lá, vamos mostrar, né? Às vezes a gente também faz isso, né, na nossa vida. Só que tem um porém. Às vezes a gente quer que Deus, ele dê a resposta que a gente quer, né? Olha, Senhor, eu estou precisando de um trabalho. E aí eu quero tal trabalho. Só que aquele trabalho ali, ele não vai me favorecer na parte do sábado, sabe? Na sexta-feira à noite, mas eu quero aquele. Então eu vou orar ao Senhor, para me dar um trabalho, mas que o Senhor ilumine aquele trabalho para mim. Então às vezes a gente já vai com respostas direcionadas ao Senhor. A gente não deixa que o próprio Deus dê a resposta que Ele tem que dar, né? Vai ser o melhor pra gente. E aí, Gideão, ele levantou ali um altar, fez ali uma oferta de sacrifício, e naquela época, raramente Deus mandava fogo ali para consumir o altar, e o altar de Gideão foi consumido como uma prova de que o Senhor estava com ele. E outrora também ele demonstrou aí a presença dele quando, na primeira noite, ele encharcou com o orvalho ali uma lã e ao redor ficou seco, e na segunda noite ele fez o inverso. A lã ficou seca e ao redor ali o orvalho, ficou, o chão ficou molhado e a lã ficou seca. E ali Gideão, ele percebeu que de fato Deus estava com ele, Deus iria ajudá-lo, tanto a ele quanto ao povo. O verdadeiro e efetivo cumprimento da missão não pode acontecer sem o devido alicerce. E qual é o alicerce que eu e você devemos ter na nossa vida? A palavra de Deus, numa construção, não sou engenheira, não sou da parte de construção, mas a gente precisa do quê para começar a construir uma casa? Bem forte, fala pra mim. Alicerce. O alicerce, E depois o que precisa? A coluna, como é que é isso aí? Aí, o que faz mais? Tem a laje ou eu estou subindo demais? Tem mais alguma coisa em cima, A fundação é importante, Tudo isso, antes de colocar aqui as paredes, a janela, eu preciso dessa estrutura bem forte para que eu consiga fazer uma casa bonita, um prédio bonito. A mesma coisa na nossa vida espiritual. A gente começa ali com o estudo da Bíblia, o estudo bíblico, a gente começa em outras missionárias, depois a gente vai se aprofundando. E o estudo diário da lição, da Bíblia, a comunhão entre irmãos vai fortalecendo o nosso alicerce para que a gente consiga ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus hoje? Leia a Bíblia todos os dias, que você vai ouvir a voz do Senhor. E aí quando vier um momento de circunstância que você estiver passando por um problema e Deus falar com você, você vai saber que aquela é a voz do Senhor. Você vai saber distinguir a voz certa da voz errada. Agora, se eu não tenho um relacionamento com Deus, se eu não conheço a voz de Deus, como é que eu vou saber distinguir no momento de dificuldade, no momento de aflição, Precisamos ter uma sólida confiança naquele a quem seguimos, naquele a quem servimos, para podermos ser levados a um patamar mais elevado de comunhão com o Senhor. E não nos deixarmos sermos levados pelo desânimo, pelas vertentes da incredulidade, não termos condições aí de defrontar as diversas adversidades que acontecem na nossa vida. E eu pergunto a você, como está a sua confiança no Senhor? Pensa aí. Será que ela está 100%? Será que ela precisa ser aprimorada? Será que ela precisa de um gás a mais? Será que eu preciso dedicar mais tempo para que essa confiança ela transborde no meu dia a dia, não só no culto de sábado? Para que nos outros dias da semana, não só aqui dentro, mas lá fora, eu também consiga demonstrar essa confiança em Deus? E quando a gente está num coletivo aqui, em que todos, de certa forma, adoram ao Senhor, é fácil, A gente está aqui, todo mundo, dá feliz sábado,
né? A gente está compartilhando aqui, né, da mesma fé, mas e da porta para fora? E o nosso dia a dia? Como é que a gente consegue demonstrar essa confiança em Deus? Será que é de uma forma plena? Será que é de uma forma parcial? Será que é seletiva? Então a gente precisa demonstrar essa confiança e fé em todos os momentos. Não só no culto de sábado, domingo e quarta-feira, mas também lá fora, né? No meu trabalho, na escola e principalmente dentro da minha família. Porque a nossa missão, ela começa onde? Dentro de casa. Se eu não tenho alicerce, porque eu quero uma casa bem forte, né? Então, se eu não consigo evangelizar para a minha família, para os meus filhos, para o meu cônjuge, como é que eu vou fazer isso com o meu próximo? Com os meus amigos? Como é que eu vou transparecer o caráter de Jesus se eu não consigo fazer isso dentro da minha própria casa? Então, é necessário investir em tempo de qualidade com a sua família, com os seus filhos. A gente percebe aí valores invertidos, né? Lá fora, a gente vê muita coisa errada, coisas que a gente abomina, mas que o mundo deixa muito natural e a gente precisa engolir isso. Não, a nossa família, ela precisa da luz da palavra de Deus. A gente precisa mostrar o caminho correto, né? Até para que em algum momento de dificuldade que a gente passe, a gente conheça a verdade. Vocês sabem distinguir uma nota falsa de uma verdadeira? Hã? Sim. De dinheiro? Depende, né? Se for aquelas grosseiras, a gente consegue distinguir, né? Tem umas que vem até escrito, né? Sem valor, né? Agora imagina, se a gente não soubesse distinguir e desse um paco de nota de falsa, aí a gente ia achar ótimo e ia querer gastar, né? Mas a gente só consegue distinguir aí a nota falsa da nota verdadeira se a gente conhece ali a nota verdadeira, né? Se eu conheço a nota verdadeira, eu vejo que a falsa é esquisita. Uma folha de cartolina, sei lá, né? Diferente. O toque dela, tem aquelas margens ali específicas, né? Tem a numeração. A mesma coisa na nossa vida. A gente precisa estudar a palavra de Deus e conhecer a verdade. Quando eu conheço a verdade, eu consigo distinguir as outras coisas que não provêm de Deus. Então, é necessário que essa missão ela comece dentro da nossa casa. Precisamos disso todos os dias da nossa vida. A nossa missão, como a de Gideão, começa em casa. Tanto no Velho como no Novo Testamento, Deus destaca as nossas responsabilidades em relação à nossa própria família. Filhos devem obedecer e honrar os pais. Maridos e esposas devem amar um ao outro. Pais devem instruir os filhos, criando-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Um dos alvos de cada servo de Deus é de influenciar a sua família a servir ao Senhor. A sua missão é de ser uma influência positiva na sua casa, na sua família, para que Deus possa transparecer o seu dia a dia. Amém? E aí, né, a gente continuando na história de Gideão, Deus, ele dá a vitória para o povo. E aí a gente vai entender um pouquinho aqui como foi essa vitória, né? E quem se gloriou nesse momento? Será que foi Gideão? Será que foi Deus, né? Bom, Gideão, ele conduziu um exército de aproximadamente 32 mil pessoas. É uma boa quantidade, vai, fala pra mim. 32 mil, tá bom pra lutar? Eu acho ok, né? 32 mil pessoas, devem estar lá com suas, tudo pronto, certinho, né? Porém, olha só a história, ó. Os midianitas eram quantos, gente? Alguém sabe? 135 mil. 135 mil para 32 mil, ficou justo ou um pouco injusto? Hã? Ficou injusto, né? Era basicamente aí uma desvantagem militar de 4 contra 1. Então, um lado do povo tinha que lutar contra 4 para conseguir vencer essa batalha. Só que aí o Senhor falou assim, não, eu quero um pouquinho menos. Vou tirar aí umas 22 mil pessoas. E ele tirou
22 mil pessoas. Ó, quem não quiser participar dessa batalha, fala que não quer, volta para casa, porque aqui a gente só quer homens valentes e valorosos. Então, 22 mil pessoas foram embora e ficaram 10 mil. Aí a desvantagem ficou um pouquinho maior, né? Olha só, um soldado ia ter que lutar aí com 13, 14 pessoas aí para conseguir vencer essa batalha. Ficou difícil, né? Fala pra mim, 10 mil lutando contra 135 mil? Nossa, impossível de ganhar, não tem jeito. Mas aí o Senhor falou assim, ó, vou diminuir um pouquinho mais, tá? E aí ele fez ali uma dinâmica interessante até, né? A Bíblia ela tem muitas histórias interessantes e aí botou esse pessoal pra lá no rio beber água, né? E aqueles que fossem lambessem a água, eles entravam. E os que se ajoelhassem, né? Eles iam embora. E aí 300 fizeram esse feito e ficaram no exército de Gideão. 300 contra 135 mil, eles teriam que cada aí lutar com uns 450 para poder ganhar, cada um, para poder vencer essa batalha. Agora vocês acham que o Senhor, ele fez isso por quê? Qual seria o objetivo dele? Por que ele não poderia colocar um grande número de pessoas para ganhar e acabar logo com os midianitas? Por que ele fez isso? Muitas das vezes na nossa vida, quando a gente conquista algumas coisas, a gente se gloria, né? Fui eu que fiz. Eu sou muito boa pregadora, eu canto muito bem, o ministério só funciona porque eu estou à frente. E Deus nada, né? A gente tem isso dentro da gente como seres pecadores, né? De se gloriar pelos feitos que nem foi a gente que fez. Olha que coisa, né? E aí Deus, ele estrategicamente, ele faz isso, né? Vamos ver o que a Bíblia diz em Juízes, no capítulo 7 e no verso 2, que está a resposta aí desse nosso questionamento. Juízes 7, verso 2, que diz o seguinte: o Senhor disse a Gideão: é demais o povo que está com você para me entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo: a minha própria mão me livrou. Deus é muito sábio, Ele sabe exatamente cada pecinha o que fazer para que tudo transcorra da melhor forma possível e para que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Até hoje, muitas pessoas não aprenderam essa lição, né? Eles confiam em números, achando que grandes multidões vão ser a aprovação de Deus, né? Dependem de estratégias, de táticas humanas e carnais para conseguir alcançar o alvo de crescimento das igrejas. As estratégias, elas são importantes, mas elas precisam ser intencionais para o ministério. A missão de levar a mensagem de Deus é de quem? É dos anjos? É de quem? É minha, é sua, é nossa essa missão. Precisamos de estratégias, sim. Elas precisam ser intencionais, mas elas precisam ser movidas de acordo com a vontade de Deus. A gente precisa refletir sobre isso, porque às vezes a gente quer fazer algo, vamos fazer uma coisa estrondosa e a gente perde o foco, perde o objetivo, né? Quando a gente é intencional e coloca Deus à frente, a gente consegue ter segurança e de uma forma mais assertiva avançar na missão que o Senhor nos designou. Nosso Deus, Ele é maravilhoso e estar à sua disposição para o cumprimento da missão é crer que a sua providência será dispensada a nós em qualquer circunstância que Ele acredita necessária. Nem sempre é fácil. Às vezes não entendemos o que o céu está preparando ou permitindo. No processo de obediência à vontade divina, a missão parece seguir rumos inimagináveis. É verdade, né? A gente vê cada história na Bíblia e também, se a gente for olhar para a nossa vida, cada testemunho, cada livramento que o Senhor permitiu, né, que nos acontecesse, tudo
tudo isso é de acordo com a vontade e amor de Deus. Você já ficou cansado em algum momento aí da sua trajetória cristã? Eu já. Às vezes a gente desanima, né? A gente fica cansado, a gente fala, esse ano eu não vou assumir nada. Eu vou ficar sentado no banco da igreja, não quero saber, tomara que o banco tome forma do meu assento ali, eu não quero saber, eu quero ficar sentado. A gente fica assim, né? Desanimado. Mas sentado ali, a gente não vai conseguir contribuir da forma que a gente precisa contribuir. Deus designou essa missão para mim e para você, e a gente precisa tomar posse dessa missão. Depois aí dessa conquista de Gideão e os 300, tem um verso que ele é muito interessante, ele toca muito no meu coração. Parece um verso simples, mas ele tem uma profundidade muito grande. Eu convido você a ler comigo em Juízes, no capítulo 8, verso 4. Juízes, capítulo 8, verso 4, amém? Quando Gideão chegou ao Jordão, passou com os 300 homens que com ele estavam, cansados, mas ainda perseguindo os inimigos. Amém? Eles estavam cansados, mas ainda o quê? Perseguindo. Na nossa caminhada cristã vai ter momentos que a gente vai estar cansado, desanimado, a gente não vai querer mais, mas a gente precisa continuar. Estamos cansados sim, porque, poxa, são anos e anos e anos e anos, mas precisamos continuar perseguindo, porque o Senhor está ao nosso lado, Ele está conosco, Ele está comigo, Ele é com você, Ele te ajuda, Ele quer abrir os celeiros dos céus e derramar bênçãos sem medidas na sua vida. Então, quando você estiver desanimado, quando você estiver cansado, quando você estiver a ponto de desistir, lembre desse verso, Juízes, capítulo 8, verso 4. Gideão e os 300, eles estavam cansados, mas o quê? Ainda perseguindo. Deus, Ele quer te motivar, Deus, Ele quer te levar a um outro patamar, a um outro estágio, mas Ele precisa que você continue seguindo, perseguindo, porque aqui nessa terra a gente vai passar por muitas situações, muitas aflições, mas quando eu confio em Deus e no seu poder, quando eu estou ao seu lado, tudo fica mais fácil e eu consigo alcançar a vitória. Amém? Amém. E pra gente, a gente está se encaminhando aqui para o final, uma coisa importante que a gente precisa falar é que bons homens também tropeçam, né? E a gente viu essa história de Gideão, um feito magnífico de história de confiança em Deus, né? Você imagina sobrarem 300 pessoas e você ir assim mesmo, vamos, Deus está conosco. Eu me coloco no lugar e fico pensando, será que eu iria? Eu falo, não, calma aí, deixa eu ir embora. Mas Gideão ele foi um homem de confiança, um homem de fé. Mas depois do contexto, depois que eles venceram e o povo de Israel teve essa vitória, Gideão, ele foi recebido, né? Ele recebeu ali um presente com argolas de ouro, despojos da batalha, e Gideão usou aquele ouro para poder fazer ali uma estola sacerdotal, né? Bem bonita, para mostrar ali que a vitória aconteceu, né? Não sabemos a intenção dele, mas os resultados são evidentes. O povo usou aquela estola sacerdotal, né? Com ouro como um ídolo, né? Tipo como um ídolo ali. E logo, né, depois disso tudo que eles vivenciaram, acabou começando o quê? Que a gente falou lá no início? Aquele ciclo novamente. E aí aqui a gente vê que estamos falando de homens, né? Homens que foram levantados por Deus, e Gideão está lá, né? No rol da fé, dos homens da fé, mas que são homens pecadores, né? O que eu deixo para que possamos refletir hoje? Não se baseie em homens, tá? Busque
que é Deus, né? A nossa igreja, o movimento, ele tem muitas pessoas que são levantadas, pastores, diáconos, anciãos, diretores de ministérios, desbravadores, muitos homens valorosos, homens de Deus, que você fala, esse, olha, com certeza, quando Jesus voltar, o cara já vai estar lá, abrindo a porta e recebendo junto com a gente. Mas não se baseie em homens, se baseie na palavra de Deus, porque bons homens também tropeçam. E aí, você vai se decepcionar e acabou? Não, você precisa seguir em frente, cansados, mas ainda perseguindo. Que nessa manhã, eu e você possamos refletir como anda a nossa confiança no Senhor, que possamos buscar a Deus de joelhos, que possamos clamar a Deus em oração, que eu e você possamos nos curar de tudo que nos faz afastar do Senhor e que possamos seguir firmes adiante na nossa missão, que é levar o Evangelho para as pessoas, amém? Esse é o meu desejo e a minha oração nessa manhã. E antes de finalizarmos, eu vou louvar a Deus mais um hino. Se você se sentir tocado, né, por essa mensagem, eu convido a você a se colocar de pé, para que ao final da música possamos orar juntos. Bondoso Deus, querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos naquela santa casa de oração. Te agradecemos pela mensagem que o Senhor designou para cada um de nós. Que a cada dia o Senhor possa nos ajudar a confiarmos plenamente no Senhor. E que apesar das circunstâncias, possamos ter alicerces fortes para mantermos confiantes no Senhor. Peço, Senhor, que abençoe cada família aqui representada. Que o Senhor possa ajudá-los a cada dia a aprimorar o estudo da Tua Palavra, da lição, a compartilhar em família os ensinos da Bíblia. Que o Senhor a cada dia possa nos ajudar a viver verdadeiramente a missão ao qual o Senhor nos designou. Perdoa os nossos pecados, fortifica nossa fé em Ti. E se em algum momento estivermos cansados, que o Senhor nos ajude a continuar perseguindo. Que o Senhor Jesus possa nos levar protegidos para casa pelos seus santos anjos e nos abençoar ao longo dessa tarde. Tudo isso eu lhe peço e lhe agradeço por Jesus.